Muito boa noite, meu amigo, minha amiga do canal Papo de Alvinegro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é engraçado que como as notícias do futebol, elas se parecem com o jogo, porque uma coisa pode mudar de repente e de uma forma muito espontânea e instantânea, né? Ontem eu vim falar um pouco sobre boas notícias do time, na questão de terem retornos, né, terem jogadores para preencher esse final de temporada. E hoje só desastre. Vou trazer aqui para vocês três notícias importantes que, assim, não são do nosso gosto, mas são notícias. Então, eu quero deixar você, meu amigo, minha amiga alvinegra, informados. A primeira notícia é em relação à montagem de elenco. Essa não é uma notícia tão ruim, mas, assim, eu acho que mostra um pouco do despreparo que o scout se encontra. Por quê? As três principais posições que está se mirando no ano de 2026 para fazer a montagem de elenco é um primeiro volante de marcação, até aí ok, porque a gente só tem o Newton hoje, não dá para contar com o Alan, porque ele não consegue aguentar os jogos. Um segundo volante, ou um volante de área a área, né? Aquele cara que está presente tanto na área defensiva como na ofensiva. A gente tem o Marlon Freitas e tem o Danilo, né? Então não faz muito sentido isso, né? E a questão de um lateral esquerdo, que é uma posição que eu também questiono, porque assim, beleza, a gente vai pegar um lateral esquerdo para ser reserva do Telles, para assumir a titularidade, e tem o Marçal, então o Marçal não vai jogar mais. A gente sabe que o Cuiabano só fica até o final da temporada, mas e os pontas, né? E a centroavância? O Botafogo não tem um centroavante firme hoje. A gente vive de é, lances de jogos que um ou outro joga bem, mas Arthur Cabral e Cris Ramos são bem questionados. Ponta nem se fala, o Jefinho joga um jogo bem, joga cinco ruins. Matheus Martins não tem sequência. Arthur menos. E eu não boto o Sandy Rodrigues tanto de ponta, que ele atua melhor pelo meio. E é outra posição que o Botafogo deveria ver. Porque o meio também, com o Savarino embaixo e o Santi atuando de ponta muitas vezes para apagar fogo, se torna uma posição deficitária também. Então esse scout aí, a gente tem que questionar um pouco essa situação. E outra situação questionável de novo, aquele mesmo problema que a gente teve no começo do ano, vocês lembram? De pagamento de bicho dos jogadores, né? Depois da Libertadores, do Mundial de Clubes, lá em janeiro, né? Que teve uma discussão, um desentendimento, uma carta aberta dos jogadores, está tendo isso de novo. Só que agora na questão da Copa do Mundo de Clubes. E eu acho que os dois lados estão errados, o que mostra uma falta de sinergia, uma falta de empenho coletivo, tanto da diretoria do Botafogo quanto dos jogadores. Por quê? A diretoria firmou um compromisso de janeiro que faria o pagamento agora em setembro e começo de outubro desse bicho que o Botafogo ganharia, né, em relação à sua participação. E os jogadores estão querendo mais do que tinha sido acordado. Ou seja, as duas partes se encontram erradas nesse momento. E eu fico muito triste, porque ao final de temporada eu acho que todo mundo deveria se abraçar. E claro, essas questões são importantes. Os jogadores têm que receber o que foi acordado, o que foi cumprido. E a diretoria também não pode ficar refém do desejo dos jogadores. Se foi combinado um valor e eles estão querendo outro. Então, para mim, é muito lamentável isso nesse momento, num jogo importante, agora que a gente precisa ganhar. É um jogo acessível para ganhar. E assim, é muito complicado, sabe? O rumo que vai se tornando o 2025 do Botafogo. A gente poderia até pensar assim, não, vai ser um ano difícil, não. Mas dessa forma, do que foi ano passado para esse momento que a gente chegou da temporada, é muito complicado. E para fechar aqui, galera, tivemos uma declaração do André Jardine, aquele técnico que foi requisitado pelo Botafogo, cobiçado pelo Botafogo no começo do ano, falando que ele não veio ao Botafogo por conta da falta de poder técnico que o Botafogo teria, que ele não conseguiria manter aquele elenco de jogadores, que ia ter muita saída e que ele não gostaria de abandonar um projeto sólido que ele tem no América do México para vir tentar um novo desafio aqui sem essa garantia. Isso foi muito falado também pelo Arthur Jorge e mostra um pouco do que estava já sendo desenhado para esse ano, né? Uma coisa assim que é uma confusão, é uma falta de organização tão bizarra, tão estranha, após um ano que a gente teve um superávit financeiro ótimo, né? A gente teve assim, o maior orçamento do ano, o maior faturamento, e
cara, destruir isso, né? O Marlon Freitas fala, a gente não pode destruir o que construiu, mas se isso parte de dentro para fora, é inevitável, né? A gente espera que melhore, espera que, né, o 2026 seja realmente o que está sendo noticiado, que eles estão planejando agora, para não ser o desastre que foi 2025, e vamos tentar terminar esse 2025 de uma maneira digna e pelo menos com uma vaga para a Libertadores.